Opa, boa Opa, boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Bacana. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Matheus. Tudo certo? Boa noite, Tudo Thiago. Boa ótimo. noite, Matheus. Tudo bem com vocês? Opa, tudo ótimo. Tá bom. Pô, legal. Bom, eu gostaria de já começar aqui agradecendo por compartilhar esse painel aí com vocês. Eu estive conversando um pouco com a Patrícia e conheci um pouco do Matheus e é um prazer para mim estar aqui. A gente planejou aqui um certo roteiro para que tudo saia conforme o combinado. Então, eu queria primeiro agradecer e eu acho que a gente pode dar a palavra para as moças, né, para primeiras damas aí começar fazendo a introdução e tudo mais. Então, Patrícia, eu acho que a palavra está contigo. Vai lá, vai com tudo. Legal, obrigada, Thiago. Boa noite a todos. Eu sou a Patrícia Castro, sou gerente de procurement da Souza Cruz. Atualmente, eu sou responsável pelas categorias de marketing. Trabalho em procurement há mais de 12 anos e em strategic sourcing por volta de uns 7 anos já. Então, é um prazer estar nessa segunda edição, a primeira, o Conecta prometeu, e estamos aí, longe, mas cada vez mais unidos. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma semana especial, Semana dos Compradores, né? Então, dia 19 é o nosso dia. Parabéns para todo mundo que está conectado. Espero que vocês gostem do nosso painel. Como o Thiago falou, a gente vai falar sobre Strategic Sourcing, trazendo resultados práticos, que eu tenho a honra de dividir com esses dois, Matheus e Thiago, meus colegas. Espero que vocês aproveitem. Passo a palavra aí, Matheus. Obrigado, Patrícia. De fato é uma honra, né? A gente agora está distante, tivemos juntos no primeiro lá, presencialmente, foi um evento fantástico. E aí, acho que para abrir, agradecer de novo o convite do pessoal do Conecta. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouco mais para essa galera e de uma maneira muito mais amplificada agora, né? Estando para o Brasil inteiro. Agradecer o Vinícius, eu quero muito agradecer o Vinícius, eu me emocionei no final da palestra dele. A gente, como a Ju falou aqui no WhatsApp, a gente sofreu junto ano passado e a gente comemorou junto de ver ele apresentar de uma maneira sensacional essa parte de negociação aqui para a gente. Vinícius, cara, parabéns, muito bom, excelente. Muito obrigado pelo seu tempo e muito feliz por ter você aqui. Eu sou, acho que para quem não me conhece, eu sou o Matheus Rodrigues. Eu atualmente sou head das áreas de Procurement e Facility do OLX Brasil e sou professor do MBA da Live no Rio de Janeiro, de compras. Tenho uma carreira toda feita no mercado de óleo e gás e estou há 2 anos e meio quase na parte de tecnologia, sempre na parte de compras, mas agora na parte de tecnologia. E há pouco mais de um ano, eu abracei o desafio de Facility, que está sendo um aprendizado enorme para mim também. É um prazer estar aqui e vou devolver a bola agora para o Thiagão aí se apresentar. Valeu, Matheus. Bom, o pessoal não sabe, mas o Matheus aí, ele estava a ponto de não conseguir participar, né? Mas, cara, que bom que tu conseguiu. Com certeza vai estar aí para agregar muito e para levar muito conhecimento. Para quem não me conhece, sou o Thiago Boneto, eu trabalho com compras desde 2006, eu nem sei mais quantos anos faz isso. Já morei na China por 4 anos também, sempre em procurement, desenvolvimento de fornecedores e produtos. Agora eu estou levando essa experiência para as pessoas através da internet, através do Compradores de Elite. Então, para quem quiser acompanhar aí, @Compradores de Elite em todas as redes. E, basicamente, um resumo muito rápido, é isso aí. Eu queria aproveitar, já que me passaram a palavra, e já conectar com a Patrícia e perguntar para ela sobre um projeto que eu fiquei sabendo que foi muito top, que ela desenvolveu, que foi o Agrega, né, Patrícia? Tu pode falar um pouquinho para nós como é que foi esse projeto? Também foi Strategic Sourcing, também foi Procurement, como é que foi isso? Sim, eu trabalhei no Agrega, e quem não sabe, o Agrega vem de uma joint venture Ambev, né, EBI, Souza Cruz, BAT. Então, uma empresa basicamente formada de procurement, para procurement, né, focada em indiretos,
dividida por categorias, então Facilities, Fleet, IT, Marketing, Travel, RH, e a gente fazia processos de strategic sourcing para todas as Américas. Então, éramos regionalizados, né? Exceto os Estados Unidos, a gente fazia projetos para todas as empresas dos grupos nas Américas. Então, acho que foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive, né? Porque a gente tinha um grande desafio de ter muitos stakeholders, de ter um global que tinha uma governança, uma estratégia definida, mas aí um global que ficava em Londres. E a gente, enquanto Américas, sabemos como é que é. Um contrato você não negocia por 3 anos, você negocia anualmente. Então, a gente tinha todo esse alinhamento global, região, implementar fornecedores locais, globais. Então, acho que foi assim, um engajamento absurdo de 2 empresas grandes, muito maduras, com processos muito bem definidos. Foi com certeza uma das experiências mais fantásticas que eu tive em procurement. A gente tinha um muito forte de documentação, de processo, de governança, de negociação. Em 2015, pega os dois sócios aí, né, entendendo que conseguiram desenvolver uma maturidade e fazer uma troca muito grande aí de conhecimento, de sinergia, houve a separação, e aí nessa separação que eu fui para a BAT, fiz a Cruz e estou lá até hoje. Mas com certeza é uma das minhas experiências. Depois eu quero dividir com vocês alguns cases. Aproveitando, Matheus, conta pra gente aí se você tem alguma experiência, como é que foi sua jornada em source, que uma curiosidade. Tenho, Patrícia, inclusive acho que uma das mais marcantes que eu tive na carreira foi bem recente, foi até na OLX, quando a gente teve a possibilidade de trocar a nossa agência de marketing, né? Que faz toda a parte de branding, as propagandas que vocês veem na televisão, que vocês veem nas redes sociais, enfim. A gente era uma conta muito delicada, uma mudança muito delicada para a empresa, principalmente falando de uma empresa que marketing é basicamente o centro, né? A nossa maior conta, é o que a gente mais gasta com marketing, e ele representa uma mudança de filosofia, né? Então, quando você vem com uma agência, você vem trazendo uma imagem, vem passando uma mensagem, e quando você faz essa troca, é natural que a mensagem troca, que a imagem troca. Isso impacta diretamente no usuário, né? O usuário sente essa ruptura. Então, foi um processo muito desafiador. Vou falar um pouquinho dele mais para frente também. E a gente conseguiu uma redução fantástica, bateu quase 60% de redução de custo. A gente está com essa agência atual já há quase 3 anos, sucesso puro. A gente rodou a propaganda da Isa ano passado, acho que todo mundo viu, foi bem bacana. E o nosso awareness com a nossa audiência, com os nossos usuários, cresceu de uma maneira absurda. Então, os resultados do sourcing foram sensacionais em todos os sentidos. Muito bom. Cara, excelente. Aí a gente vê a parte estratégica de procurement, né? Porque além de reduzir custo, olha o que tu impactou no negócio da empresa, né? Aí sim tu mostra que o comprador não é o cara que fica lá tirando pedido, e sim o cara que está alinhado com a estratégia da empresa. E a gente conversou um pouco sobre isso também, né, Patrícia, sobre a estratégia da empresa hoje de tarde, e tem muita coisa para a gente falar aí. Eu vou falar de uma forma resumida aqui também um grande desafio que eu passei na minha carreira. Na verdade, não foi um desafio, para mim foi uma grande oportunidade de ter morado na China por 4 anos. Eu fui pela empresa que eu trabalhava naquele momento para estruturar toda a parte de procurement internacional, de sourcing internacional da empresa. Então, era um agente que fazia, já respondia por praticamente 40% do faturamento da empresa, todo o sourcing internacional. E aí eu fui designado para ir para a China, morar 4 anos. Eu fui com 2 filhos para lá, eu fui com um filho e voltei com 2. A minha esposa é brasileira, ainda bem que ele voltou, os 2 são com o olhinho aberto, não são com o olho puxado. Então, essa foi uma parte excelente. Eu aprendi a falar chinês, eu até acompanhei a palestra do Humberto ali, e ele traz muitas verdades sobre a China,
e teve um ponto que o Vinícius falou ali, que no final ali que ele comentou que o Brasil não é para amadores. Eu costumava falar que a China não é para amadores, porque quando tu vai fazer um sourcing, e se tu vai de forma estratégica, tu tem que realmente saber onde tu está pisando, saber o que tu está fazendo, porque senão vai deixar dinheiro na mesa, ou tem muita gente que desiste pelos problemas que esse sourcing internacional ocasiona. Então, quando tu for para lá, quando a tua empresa for fazer esse sourcing, é muito importante que saiba o que está fazendo, ou pelo menos tenha alguém que realmente sabe como trabalhar com chinês. Olha só, eu quero então aproveitar e dizer que a ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo, é praticamente um ping-pong. A gente vai falar de alguns projetos que a gente participou de Strategic Sourcing, mas um ponto muito importante, a gente não vai falar primeiro dos resultados, de redução de custo, de como foi maravilhoso fazer o Strategic Sourcing, mas sim de quais são ou quais foram as grandes dificuldades que cada um de nós enfrentou com cada um dos projetos. Então, eu acho que podemos dar a palavra para a Patrícia, se o Matheus concordar, vamos deixar as moças falarem primeiro. Então, Patrícia, tu pode trazer para nós aí um grande projeto teu aí, falando das dificuldades e depois dos resultados? Com certeza. Hoje eu sou responsável por marketing, mas fiquei muito tempo trabalhando focada em RH. Então, eu tenho uma paixão aí pela categoria de recursos humanos, né? Muita gente tem medo, mas, assim, é a categoria que trata o que há de mais importante dentro de uma empresa, né? Então, é a categoria que trata, que cuida dos colaboradores, né? Então, tenho vários projetos de recursos humanos, e um deles que eu acho que vale a pena abrir aqui, que foi uma experiência tremenda, foi fornecimento de mão de obra temporária. Então, um projeto abrangendo aí 14 países diferentes, mais de 30 fornecedores. Então, posso dizer que, como você falou, né, o resultado no dia a dia não é fácil assim. A gente sempre conta, né, o saving, o que aconteceu no fim, mas o caminho aí, a jornada é longa e é pesada, né? Então, foi um projeto de quase um ano, muitos países. Então, imagina, se conectar com a RH de todos esses países, se conectar com o procurement desses países local, se conectar com jurídico, porque tem toda uma questão de lei trabalhista e tudo mais. Então, a gente conseguiu, sim, alguns ganhos, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu acho que as lições aprendidas aqui são muitas, né? Então, um spend grande, e aí quando a gente olha 14 países, a gente tratou tudo junto, no mesmo cronograma, no mesmo projeto, com certeza isso. Então, 80-20 é básico, né? Parece básico, mas na época, não, já vamos fazer todos, porque a gente alavanca, vamos colocar fornecedores regionais, globais, e aí a gente fica com 4 fornecedores, 3 fornecedores. Não é bem assim quando a gente está olhando Trinidad e Tobago, quando a gente está olhando Honduras. Então, Américas é um mundo, né? Nem a mesma língua a gente não fala, então é um mundo à parte. Então, a gente foi para, quando a gente olha o tempo de 14 países para fazer todo o processo, demorou muito mais tempo do que a gente de fato esperava. Quando a gente olha saving, por exemplo, o saving é ótimo. Do 80-20, os pequenos, para trocar, às vezes o spend não era tão considerável, o saving muito menos, então o mercado mesmo falou, não, eu vou ficar com o meu fornecedor, porque é mão de obra temporária, é super arriscado, eu não quero trocar. Então, de todos, se a gente tivesse focado no 80-20 e tivesse, depois disso, criado uma estratégia e passado para os outros mercados fazerem com muito mais qualidade, a gente teria conseguido mais ganho, mais retorno, satisfação. Porque no fim de mega projeto, a satisfação é lá que a gente esperava. Mas a gente conseguiu sim, né? Falando agora dos ganhos aí, a gente conseguiu racionalizar isso de fornecedores, diminuir isso de fornecedores, a gente conseguiu uniformizar modelo de remuneração, então cada um tinha um modelo de remuneração aplicando markup, aplicando taxa, então a gente conseguiu padronizar isso, a gente conseguiu padronizar os contratos com as mesmas garantias, as mesmas regras,
Conseguimos padronizar prazo de pagamento, então ajudou muito, porque também era super diferente de 35, era super completo. Validade de contrato também, cada uma data diferente. Então, assim, foi um dos projetos que levou muito tempo. Acho que foi o projeto que eu mais levei tempo, assim, até conseguir alinhar tudo. E no fim, eu acho que a gente a gente não tem mais tempo o suficiente para fazer projetos tão grandes. Poderia ter focado aí realmente 80-20, olhar fornecedores regionais. Um fornecedor regional que é bom para um é bom para o outro. Então foram muitos aprendizados desse projeto. Depois eu acabei fazendo um rollout dele no Brasil e aí saiu muito mais redondo. Nossa, Legal. eu imagino, porque eu imagino padronizar qualquer coisa que for para 14 países. Só pensar assim, eu vou padronizar qualquer coisa. Para 14 países já é um desafio. Agora, tu padronizou contrato, tu padronizou prazo de pagamento. Nossa, excelente. Muito bom, Patrícia. Excelente mesmo. Eu acho que a gente pode passar para o Matheus. Eu não sei se o Matheus já quer emendar alguma pergunta para a Patrícia. Eu queria primeiro quebrar um pouco de mindset da galera, né? Primeiro eu queria pedir desculpa que posso estar talvez cortando um pouco e balançando um pouco, porque eu estou no celular, né? Semana do comprador eu me permiti tirar 2 dias de folga, então por isso que eu quase não participei, mas eu consegui sinal aqui do celular e dei uma risada antes também que o meu querido Edu Sampaio acabou de mandar um WhatsApp dizendo que eu estou bem gordinho. Tô mesmo, Edu, a quarentena pegou pesado aqui, bicho. Mas vamos lá. Eu queria começar quebrando um mindset que é muito comum, acho que na galera, Thiago e Patrícia, é aquela prerrogativa de dizer, a minha equipe é muito pequena, ou eu tenho muito trabalho e eu não consigo fazer sourcing. Eu já passei por empresas grandes, passei pela Tecnip FMC, tenho uma área só de sourcing, passei pelo grupo CBO, eu sei que tem uma galera da CBO acompanhando aí, que tem uma área só de sourcing, que é dedicada a isso é muito bacana. Aos líderes que estão assistindo a gente aqui, fica a mensagem, se tiver a oportunidade de estruturar essa área dedicada a isso, o faça, porque vai trazer resultados fantásticos para sua empresa. Só assim, de novo, é o futuro, é o presente, mas é o futuro de nós compradores, né? E hoje na OLX, eu não tenho uma área de sócio, ainda não consegui montar uma área de sócio. Sou eu, né, como o head da área. Eu tenho a Carol, que é a coordenadora, e eu tenho mais 2 compradores. Então, assim, somos 4, basicamente, para atender. Então, todos metem a mão. E a gente consegue fazer sourcing, galera, com 4 pessoas. Não achem que o nosso volume é pequeno. E a gente ainda tem uma segunda problemática para enriquecer o debate, que 95% do meu volume é serviço. E acho que todo mundo sabe aqui como é crítico você contratar serviço. Você depende de um formulário de escopo bem desenhado, você faz ainda 300 reuniões de alinhamento com seu cliente interno, faz com o fornecedor, faz com, enfim, com todo mundo. Então, assim, dá para fazer, independente do tamanho. Dedica um tempo e faça. É tudo a gestão de tempo. Vocês vão ver, sourcing tem sourcing com 7 passos, sourcing com 10, com 15, com 400. Faça do seu jeito, mas comece. O importante é você dar o primeiro passo do sourcing. É começar ele de fato, né? Então, essa acho que é a mensagem que eu passo. E, assim, falando um pouco lá da OLX em si, voltando um pouco nesse de marketing, né? O desafio, a gente teve um desafio muito grande, Tiagão, de quebrar também o mindset da galera, da mudança, né? Porque muitas vezes você vai, quando você puxa um sourcing, quando você faz lá a sua análise de spend, você vê, cara, eu tenho esse meu 80-20 lá que a Paty falou, você mapeia um custo tão alto e começa a entender, cara, por que isso é tão alto? Deixa eu olhar, né? E aí, quando você vai mexer nisso, chove aquela galera da síndrome de Gabriela. Não, não mexe não. Sempre foi assim e sempre deu certo, né? Só que aí você vai ver, cara, a que custo que sempre deu certo? E de fato tá dando certo? A gente não conheceu outras alternativas para dizer que essa tá dando certo. Então, assim, a dificuldade primeira foi arrumar tempo para fazer. A gente conseguiu, tá? E dedicamos tanto eu quanto a Carol o nosso tempo para fazer esse sourcing. A segunda dificuldade
foi quebrar a síndrome de Gabriela da galera, né? Foi aproximar, entender as necessidades, né? Muito daquele mapa de empatia que a gente vê, entender como é que as pessoas enxergam, o que elas esperavam e quebrar toda essa trava que a gente tinha de sempre deu certo. Cara, pé na rua, fomos visitar fornecedor, visitamos mais de 10 agências, tá? Em loco, entender como é que os caras funcionavam, coletar proposta, conversar, fazer benchmarking, conversar com o fornecedor. Foi um processo incrível, né? A gente correu quase todos os passos do sourcing. Enquanto isso, trabalhando, né? Entre uma agência e outra, a gente, celular, notebook, respondendo e-mail, emitindo ordem de compra e fazendo o que tinha que fazer, mas precisava ser feito. O sourcing precisa ser feito, né? Hoje em dia, uma empresa que não faz sourcing, ela fatalmente vai se embolar. Aí você vai numa empresa que não faz sourcing, ela tem um backlog de compras enorme, ela tem uma quantidade de compras erradas enorme. Enfim, e tudo isso gera problema de processo, gera problema de gasto errado, enfim, e gera toda aquela desconfiança que às vezes a gente vê que das pessoas têm na área de compras. Então, acho que a mensagem que eu deixo é essa: façam, não importa o tamanho da equipe, e quebrem o mindset da galera, mostrem que dá para ser melhor e dá para ser mais barato. E aí, para ser mais barato, a gente caiu de um spend de 3,3 milhões para um spend de 1,400 alguma coisa, só numa simples troca de agência. Então, isso é um resultado absurdo e que está trazendo uma série de benefícios para o OLX. E hoje, talvez, se você for lá falar com aquelas mesmas pessoas que não queriam trocar, talvez elas enraizaram de novo e falaram: não, agora eu não quero trocar porque está ótimo, então não mexe não porque está ganhando. Com certeza. Cara, muito bom. Eu acredito em muitos pontos que tu falou aí também, principalmente na questão de tempo, porque, cara, eu venho falando com pessoas, compradores aí no Instagram e YouTube, na internet como um todo, e, cara, assim, ó, sem sombra de dúvidas, a reclamação número 1 é falta de tempo. E aí eu digo, cara, não adianta tu querer aprender a fazer o strategic sourcing se na segunda-feira de manhã tu não consegue sentar na cadeira e realmente aplicar o negócio. Tu tem que aprender a fazer a gestão do teu tempo, a priorizar o que é importante e depois executar o que realmente é importante, né? E eu bato muito nessa tecla também. Cara, começa pequeno e vai melhorando. Melhora 1% ao dia que for. Imagina, se tu melhorar 1% ao dia no final do ano, quanto que tu exponencializou a tua melhora. Então, essa parte de começar e ir para frente, eu acho que é fundamental. Eu queria trazer aqui também... Tudo de uma vez só, né? Não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, muitas vezes a gente olha a solução perfeita, mas não, tem que ser uma jornada, porque você depende da outra área. Então, tem que ser aos poucos, tem que começar pequeno também, né? Não dá para fazer uma mega revolução de uma vez só. A questão da mudança ali, esse mindset de mudança também geralmente é muito forte, né? E quando a gente entra num setor de compras que já há muito tempo funciona daquele jeito, é muito esse negócio, sempre foi assim, não vamos mudar, eu sempre comprei daquele fornecedor. Então, eu acho que esse bloqueio, essa barreira cultural é muito forte, é muito importante a gente saber quebrar, mas saber quebrar do jeito certo, né? Não adianta entrar, chegar com o pé na porta lá e dizer que agora o setor de compras vai mudar tudo aqui. Aí o requisitante, o outro lado, eles se fecham, né? E a minha história de sourcing vai muito de contra isso. Que esse primeiro que eu quero trazer, eu trabalhei em cima de um setor de manutenção. Geralmente, falando com as pessoas também, o setor de manutenção das empresas em geral, um dos mais críticos. Por quê? Porque quebrou uma máquina, deu um problema, tem que sair correndo para a produção não parar. E isso falando um pouco de indústria, né? E aí, o que foi o grande desafio de aplicar o strategic sourcing num setor de manutenção? Exatamente a cultura, o bloqueio cultural dos requisitantes de quererem aquele cara. Deve ser muito parecido com o que tu falou, Matheus, de agência de marketing. Não, mas é que esses caras são os melhores, porque esses caras são diferentes, porque esses caras são do jeito deles, então não dá para trocar. Só que, cara, quando tu senta com o teu requisitante, tu conversa com ele, tu expõe a ideia de que não é, o objetivo não é
reduzir custo e ponto final, não. É melhorar a qualidade do serviço entregue pela empresa e não pelo setor de compras. Então, a ideia era diminuir o incêndio que pegava lá, cada vez que quebrava uma peça, parecia incêndio, então todo mundo saia correndo um para cada lado lá para resolver. Aí buscava, o cara saía com uma matriz de injeção no porta-malas do carro lá para o cara polir e resolver, trazia a nota e dizia, não, tá resolvido, então agora é só tu emitir o pedido. E, cara, não dá para um setor de compras trabalhar emitindo pedido. Esse, para mim, é o primeiro passo, né? Se tu é comprador, tu não é emissor de pedido. Tu tem que fazer o TBC ali, que o Vinícius falou, né? Tira a bunda da cadeira, vai lá no teu fornecedor, conversa com ele, vê se tem uma criança lá trabalhando nas máquinas, faz a tua avaliação de fornecedores, faz o passo a passo, para te ter certeza com quem tu está trabalhando. E aí faz toda a junção todo o teu consumo, envolve o requisitante e decide junto, né? Decide junto, porque uma vez que o que eu percebi? Uma vez que o requisitante percebeu que eu não estava querendo simplesmente baixar o custo e fazer o que eu quisesse, mas sim melhorar a vida dele, ele entrou na jogada também, ele aceitou, ele visitou comigo, ele ia lá e questionava, cara, mas por que tu está fazendo isso? Não, mas e aquilo ali? Por que tu não faz com uma solda diferente? Então, ele se envolveu. E com isso, o meu objetivo nem era redução de custo, na verdade. Eu queria era que o meu comprador de manutenção parasse de ser um bombeiro. Eu não queria mais que ele levantasse da cadeira a cada ligação e fosse lá na manutenção resolver o negócio, pegasse o carro e fosse lá no fornecedor que o requisitante diz para ele, ó, vai nesse cara aqui que ele vai resolver. Eu não queria mais que ele fizesse isso. Então, o meu objetivo era estruturar a compra de manutenção. Deu resultado de saving? Deu, mas o mais importante foi que tanto o requisitante quanto o comprador, eles tiveram mais tempo para pensar e não agir na correria. Então, de forma resumida, é isso. O grande desafio foi envolver os requisitantes, e os grandes resultados foram o saving, que foi algo que não era o primeiro ponto, mas aconteceu também, e a melhoria na eficiência. E assim, complementando, pegando esse gancho, Tiagão, eu acho que para a gente perder nós três aqui, perder 40 minutos ou uma hora aqui, e para toda a audiência que está ouvindo, para falar que que o sourcing vai trazer saving, é chover no molhado, né, bicho? É óbvio que o sourcing vai trazer saving. Mas assim, eu acho que o que você falou é perfeito. Acho que a maneira de você quebrar essa síndrome de Gabriela, que eu digo, é você mostrar para o cliente interno que você está preocupado com qualidade, você está preocupado com melhoria de processo, você está preocupado no final do dia em melhorar a vida dele, né? Como requisitante ou como utilizador do material. Então, assim, essa é mais uma dica que acho que a gente pode deixar aqui. Concorda, Patrícia, que a maneira de você abordar o seu cliente interno é mostrando para ele que o teu interesse ali é em melhoria de processo, melhoria de qualidade, em melhoria de tudo. O saving, a economia, ela vai vir a reboque, ela é natural, tem que ser consequência. Ela é consequência. Eu sempre falo que tem que ser consequência de um ótimo projeto. O saving não pode ser o foco. Você não chega para uma área de recursos humanos, por exemplo, de marketing, e fala, olha, tem um saving aqui. Não, eu não quero. Você vai me trazer uma agência que tem pessoas que não são tão preparadas, uma agência que não tem tanta experiência no mercado, ela vai conseguir awareness, ela vai conseguir conversão, o que ela vai trazer? Hoje eu tenho a minha agência aqui e eu pago e ela vale aquele tanto que eu pago e disse que eu estou precisando de dinheiro com isso. Então, a gente tem que estar muito atrelado a isso. Puxando um outro caso que eu acho que bate muito com o de vocês, recrutamento e seleção, por exemplo. Quando eu tinha mais de 20 agências, mais de 20 consultorias, né? E aí, eu lembro que a primeira vez que a gente foi buscar esse projeto em recursos humanos, eu não podia falar que a gente ia RFP, não podia falar que a gente ia fazer uma RFI. Os nomes eram dados de acordo com o vocabulário de recursos humanos. Então, a gente vai fazer um acesso no mercado, a gente vai olhar as suas consultorias, a gente vai fazer um desenho, a gente vai mudar o modelo de remuneração, a gente vai organizar a casa. E foi só assim que a gente conseguiu fazer o projeto. E eu posso dizer que depois, assim, no começo, a gente conseguiu tirar agências, 25 a gente tirou 3, numa primeira etapa. A gente nem tinha, o volume era tão disperso entre todas as agências que a gente não conseguia nem alavancar volume para fazer negociação. Então, muitas vezes, você tem que organizar a casa primeiro.
Você tem que mostrar que é remuneração, preço fixo, preço variável. Então, uma vaga que custava R$ 500, ela passava a ser 3.500, porque tinha hospedagem, tinha locomoção. Então, assim, você controle. Primeiro você tem que dar o controle e mostrar que, ó, você tem que saber o que você tem, como é que você está gastando esse dinheiro. Você nem entende como é que você está gastando. Você está pagando uma vaga assim, comparado com uma vaga muito mais. Então, e eu posso dizer que foi uma jornada de muito até a gente conseguir realmente fazer uma matriz. Então, dizer, tá aqui, ó. Você usa em tais regiões, tais consultorias, para tais tipos de funções. Agora a gente consegue ver que tem várias aqui que você não usa, que você não usou. Vamos fazer um processo agora muito mais assertivo. E olha, foi bem uns 5, 6 anos para a gente conseguir ter a maturidade aí da categoria e o stakeholder totalmente do nosso lado, apoiando, o procurement vai apoiar, sabe o que está fazendo. Então, é uma jornada que, às vezes, se você chega, olha, vamos fazer uma renda para o mercado. Não. Eu lembro que, na época, eles mesmos quiseram comunicar com o fornecedor, falar com o fornecedor. Então, a gente teve todo ali um engajamento para conseguir iniciar. E eu acho que a gente conseguiu manter, crescemos muito e, hoje em dia, totalmente junto, sabe? A estratégia e procurement junto com a RH. Uma coisa que eu acho bacana também, e aconteceu isso lá no LX comigo, é você criar um case, né? Quando você cria um primeiro case de sucesso do seu sourcing, o próprio requisitante, eles falam entre eles, né? Então, assim, quando a gente fez o sourcing da agência de marketing e trouxe uma agência que entregou um resultado fantástico, uma qualidade de trabalho tremenda e por um valor muito menor, começou o burburinho dentro do LX. Caramba, olha, o time de suplementos fez isso e ajudou muito. Cara, quando eu entrei no LX, a gente tinha um coverage. Coverage, para quem não sabe, quem não é de compras aqui, é a quantidade de processos que passavam por compras gerava em torno de 40%. Depois que a gente fez esse sourcing e foi lá apresentar para todo mundo, hoje a gente está numa média de 96%, 97% dos processos passando por compras. Caramba! Pois é, as pessoas começam a enxergar valor naquilo ali. Quando você entrega e cria um case, começam a enxergar valor naquilo ali. E você pode levar eles para apresentarem, né, para os outros. Eles viram o seu... Vamos lá falar comigo. É isso, é isso. E assim, outro ponto, o nosso sourcing mais recente aqui foi para a gente mesmo, né? Porque a gente tem que se agradar também como compras. A gente fez... Como aumentou o volume, a equipe estava muito sobrecarregada. Eu falei, opa, peraí, a gente precisa de tecnologia para poder ser mais estratégico, né? Acho que é muito importante isso. E aí, até um recado para quem é líder, quem tem a oportunidade de liderar uma equipe aqui olha para o teu time e busca tecnologia. A gente fez um sourcing para a gente, para procurar um sistema, um eProc, né? Para desses do mercado, para atender a gente. De novo, visitamos, fomos, entendemos como é que funcionava, as empresas entenderam as particularidades da OLX como empresa e selecionamos até o próprio mercado eletrônico, que é um dos nossos parceiros aí do Conecta, um dos patrocinadores. Tem 2 semanas de Go Live na OLX, e é impressionante, pessoal, quando você coloca um sistema desse para rodar, como você libera tempo do time para ele poder ser mais estratégico, né? A gente automatizou uma série de coisas, uma série de processos lá dentro, que hoje está todo mundo mais folgado. Todo mundo consegue fazer um sourcing de qualidade. Então, esse é mais um recado aí, acho que mais direcionado para as lideranças, invista em tecnologia que você vai liberar o tempo do seu time para ser mais estratégico. Sim. Cara, excelente, muito bom. Na verdade, eu pensei que a gente tinha mais tempo, eu estava cronometrando aqui, disseram que era 40 minutos de conversa e mais 10 de perguntas, mas deu 30 minutos, então eu acho que é 40 minutos no total. A gente tinha combinado de finalizar a nossa conversa, né, Patrícia e o Matheus, solicitando aí que nós aqui, como implementadores de Strategic Sourcing, pudéssemos levar para quem está começando, para quem está pensando em fazer a aplicação, em começar a trabalhar, fazer os ciclos. Então, se vocês puderem deixar aí um recado final, um conselho final, uma sugestão, o que vocês fariam para quem está começando? Falariam, né? Vai lá, Matheus. Sempre você primeiro, Paty. Não, sempre você primeiro.
Bom, eu acho que a gente tem que entender o negócio, né? A gente tem que entender quem é a nossa empresa, o que ela faz, como que ela tá, para onde quer ir. E aí, olhar para dentro da categoria, se você está dividido em categorias, olhar para dentro da área, entender também quais são as dores, o que funciona bem, o que não funciona bem, entender a estratégia dessa área nos próximos 1, 2, 3 anos, e saber que o dinheiro não é nosso, a área não é nossa. Então, a gente tem que estar ali o tempo todo e apoiando, né, o tempo todo e sabendo que tem que ser muito bem estruturado devagar, a gente mexe na vida do outro. Então, a gente tem que olhar também, que nem eu falei, às vezes age no mercado e diz, olha, a tendência é essa categoria assim no mercado. Mas dentro de casa, a gente está pronto. Então, a gente tem que criar aí uma jornada, saber falar a língua do stakeholder, já não conseguir fazer projetos, chegar com o nosso vocabulário RFP, RFI, tal, jurídico, eu quero, com o escritório de advocacia. Muitas vezes a gente tem que entender, organizar a casa, centralizar, medir, depois a gente seguir para o próximo. Que assim como a RH é responsável por atrair, reter, desenvolver os talentos, né? Nós somos responsáveis por fazer isso com os fornecedores. Só que quando a gente olha o RH cuidado, então comunicar. E a gente não faz muito isso. Então a gente sourcing e depois muitas vezes a gente acompanha no dia a dia do stakeholder e nem com o fornecedor. Então a gente não acompanha se ele tem inovação, o que ele tem de novo, o que está acontecendo, como é que está a performance. Então muitas vezes a gente tem que olhar com mais carinho. Se tem alguém que tem que ir ao mercado, olhar tendência e inovação, é procurement. Se você deixar a área de negócio fazer isso, como você falou, Matheus, o time tem que estar focado. Se você não tem um time suficiente para fazer os processos para os 96% de coverage, você tem que, de alguma forma, automatizar e deixar seu time com a parte estratégica, porque ele tem que saber o que está acontecendo no mercado, ele que tem que trazer inovação, ele que tem que trazer as tendências. Se você deixar a área fazer isso, a grande chance de você ser incluído no final do processo, quando a gente tiver que formalizar só. Então, como a gente falou, às vezes o saving é grande, mas a gente tem que olhar o que está por trás disso. O que representa o custo total, o que representa de retorno de investimento, o que a gente consegue melhorar, como é que a gente vende mais lá na ponta, como é que a gente atrai mais talentos lá na ponta. Então, é pensar com os da área e não com os olhos de procurement. Por mais que a gente tenha nossos KPIs, sim, mas a gente tem que olhar com o olhar do negócio. E é isso. Tiagão, acho que a Patrícia acho que acabou com a gente, hein, cara. Não vai dar para deixar muita dica depois dessa aula que ela deu aí. Nem Mas precisa assim, falar mais nada, né? pois é. Como você pediu uma dica para pessoas que estão começando agora, talvez eu diga, eu deixe a dica de cuidado com a categoria que você pega para fazer o sourcing de cara. Como a gente conseguiu no OLX criar um case positivo, com uma imagem boa de uma categoria ultra relevante, você também pode ter, errando, você pode criar um case negativo e aí fechar as portas da área requisitante para você. Então, se você está começando agora, vai lá na curva B, vai na curva C, pega um item pequeno e começa a experimentar o saving, o sourcing, desculpa. Você vai experimentar o sourcing, você vai aprender com ele, e nessas categorias, se você errar, o impacto não é tão grande no seu negócio. Então, gere conhecimento para depois querer atacar a sua curva A e aí sim gerar resultado de qualidade, de saving, de processo para o seu cliente interno. Então, começa devagar, mas começa. Cara, excelente. Eu vou falar rapidamente aqui, a minha sugestão é comece devagar e melhore 1% por dia. É o que eu sempre falo, é o que eu sempre bato, é o que eu faço também, que eu pratico isso todos os dias. Então, quero fechar aí a minha fala sugerindo isso. Começa devagar e vai evoluindo. Também, encerrando aqui, quero dizer que foi um prazer. Obrigado aí pelos ensinamentos, Patrícia e Matheus. Foi excelente mesmo. E eu quero ver aí o que vem de perguntas para nós. Que trio maravilhoso, hein?
A Patrícia e o Matheus, prazeraço ter vocês conosco novamente. Tiago, esperamos... Tudo bem. Esperamos ser a primeira de muitas, um know-how incrível na área dos suprimentos, né, Tiago? Parabéns a todos vocês. Tem uma perguntinha aqui que colocaram no chat, deixa eu fazer para vocês aqui. A pergunta é do Alexandre Fernandes. Vocês acreditam que ainda há espaço para compradores comuns, os famosos táticos, que usam muitas métricas, ou a tendência é estratégico, uso de KPIs e de mais ferramentas? Patrícia, do meu ponto de vista, pode começar. Sim, eu acho que a gente tem que dividir, como a gente estava falando, né? Você tem que saber dividir o seu spend, né? A base de fornecedores, e entender quem é estratégico, quem é spot, né? Que não é algo recorrente e que aí você tem que ser tático, mas você consegue ser estratégico mesmo assim. Você consegue ir a mercado, você tem que fazer o leilão, você tem que fazer todo o processo também. Então, na Souza Cruz, a gente reestruturou há alguns anos. A gente tinha toda a parte focada em estratégico e a gente hoje tem um time tático. Então, é um time que tem toda uma velocidade diferente, a gente precisa totalmente desse time, trabalha a gente, o estratégico tem que repassar toda a estratégia de cada categoria, como funciona, a precificação e tudo mais, mas é uma agilidade muito maior do que no estratégico. Então, com certeza, sim, você tem que ter os itens de catálogo, você tem que ter os itens de contrato, e o time tático tem que estar ali junto com o estratégico. Quando você consegue grande, sim, tem que focar no estratégico, automatizar o máximo que você puder, mas o time tático dá um suporte no dia a dia muito importante também. A gente sente isso. É quem fala com muito mais stakeholders do que a gente, é quem leva a agilidade que a gente precisa. Com certeza. Tiagão. Beleza, deixa que eu falo então. A minha fala é bem rápida aqui. Eu acho que só não tem espaço para o cara que está sentado atrás do computador dizendo assim, eu não sei porque eu estou fazendo isso, me mandaram fazer. Esse cara está fora. O restante, o cara que vai atrás, que faz o TBC, que eu tiro o bunda da cadeira, que visita fornecedor, que acompanha algumas métricas, eu acho que esse cara que tem atitude, que tem a proatividade, ele tem lugar em qualquer empresa, que gera resultado, que sabe mostrar o resultado, eu acho que esse cara tem espaço. O cara que está ali sentado atrás do computador, tirando pedido e dizendo que não é com ele, eu acho que está fora do mercado. Eu concordo com o que o Thiagão falou. E complemento com o seguinte, me preocupa muitas vezes de ver as pessoas falando vai acabar totalmente aquele comprador tático, isso vai ser substituído pela tecnologia. Em algumas indústrias isso pode até acontecer, tá? Mas assim, eu fui criado na indústria de óleo e gás. Eu fui criado trabalhando com construção e operação de embarcações e de plataformas, tá? E assim, eu consigo dizer para vocês aqui, com toda a propriedade, que é impossível você fazer sourcing para uma indústria de óleo e gás de uma maneira que você vai acabar com o comprador tático, tá? O comprador tático em certas indústrias, ele é ultra relevante, ele garante a operacionalidade e a receita da empresa, né? Quando a gente vai falar, então, de uma operação de uma embarcação, eu até posso citar nome que acho que está assistindo a gente aqui, tive a oportunidade de trabalhar com o André Pacheco e com o Thiago Mira, que devem estar assistindo a gente aqui, que são dois excelentes compradores táticos. É aquele cara que, assim, bicho, a embarcação vai parar. A embarcação parou, é receita da empresa, dinheiro que para de entrar, tá? Esses caras resolviam esses problemas da embarcação parar de uma maneira tão ágil, tão estratégica e tão inteligente que a embarcação não parava, a empresa não parava de gerar receita, aquele ativo não parava de gerar caixa para a empresa. Então, esquece essa história que o comprador tático vai acabar. Ele pode acabar em uma ou outra ramo de indústria. Em sua maioria, a gente ainda vai precisar muito de compradores táticos. Muito bem. Eu estou ouvindo nesses nossos dias aí de palestras muito esse tal de TBC aí, né? Eu acho que esse momento de pandemia aí está fazendo muito home office, muito comprador talvez, né? Muitos profissionais acharem que home office, estou de boa em casa.
Então, tá aí um assunto para a gente debater com um pouco mais de firmeza nos próximos, né? Então, agora, realmente a gente está com o tempo estourado, a gente só teve tempo para mais uma, só para essa pergunta, tá? Quero agradecer novamente ao trio. Muitas pessoas esperaram por esse painel e com certeza superaram as expectativas de todos. E esperamos contar com vocês também no nosso próximo Conecta ano que vem. Um forte abraço para todos vocês e uma boa noite.